Hoje vamos falar um pouquinho da gratidão, tá? Eu já vou explicar bem para vocês, mas antes vamos fazer uma oração, né? Para que a coisa vá redonda do começo ao fim. Vamos dar início aos nossos estudos, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos conduzir as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando reclamar menos, cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus amparo para esses estudos, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, amparando as necessidades aqui existentes. Pedimos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores, e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar em nossos corações o sentimento do amor, da paz, da fraternidade, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Maravilha, vamos começar. A psicologia da gratidão eu tirei de um livro da Joana de Ângeles, tá? Psicografado pelo Divaldo Franco. O livro inteiro fala sobre gratidão, mas também vai falar sobre a falta da gratidão. Ela dá umas diquinhas aí, então a gente vai ver. Mas antes disso, nós vamos começar com uma historinha bem bacana. Nesse livro aqui do Chico Xavier, Estante da Vida, que ele psicografou pelo irmão X, o irmão X era um repórter, o nome dele era Humberto de Campos. Quando ele era encarnado, ele era repórter, e desencarnado ele continuou trabalhando, né, do outro lado como repórter. E ele conta nesse livro alguns casos, e esse caso eu achei interessante para a gente começar estudando, né, os nossos comportamentos. Vamos lá. É o capítulo Doentes e Doenças, tá? A respeito aos doentes é dever inatacável, mas vale descrever a ligeira experiência para a nossa própria orientação. Penetramos o nosocômio. O que é nosocômio? Sinônimo de hospital, tá? Acompanhando um assistente espiritual que ingressava no serviço pela primeira vez, e por isso mesmo era ali tão adventício que aquele que chega de fora, em matéria de enfermagem quanto eu próprio. Atender a 4 irmãos encarnados sofredores, o nosso encargo inicial nas tarefas do magnetismo curativo. Designá-lo-emos por números. Em arejado aposento, abeiramo-nos deles depois de curta oração. O amigo número 1 arfava. O que quer dizer arfava? Esbaforava, ofegava, em constrangedora dispneia. O que é dispneia? Sensação de falta de ar. Suplicando em voz baixa. Valei-me, Senhor. Ai, Jesus, socorrei-me. Ó Divino Salvador, curai-me e já não desejarei no mundo outra coisa senão servir-vos. O segundo implorava sobre as dores abdominais em que se contorcia. Ó meu Deus, tenha misericórdia de mim, concedei-me a saúde e procurarei exclusivamente a vossa vontade. Não é assim que o pessoal faz para pedir as coisas? Não usa esse tom de voz? Eu vou procurar ser o mais realista possível. Tá? Aproximando-nos do terceiro, que mal aguentado tremia de cólica renal em recidiva é recorrência, reaparecimento da doença, tartamudeava, falar com dificuldade, gaguejar, ao impacto do pesado suor. Piedade, Jesus, salvai-me, tenho mulher e 4 filhos, salvai-me e prometo ser-vos fiel até a morte. Por fim, chamava o de número 4, o de número 4, carregando severa crise de artrite reumatoide.
Jesus, Jesus, ó divino médico, atendei-me, amparai-me, dai-me a saúde, Senhor, e dar-vos-ei a vida. Então, enfim, todo mundo suplicava alguma coisa, certo? Todo cheio de dor, cheio de problema, internado no hospital, né? Nosso orientador enterneceu-se, comovia-se deveras ao ouvir tão carinhosas referências a Deus, ao Cristo. Tantos apelos com inflexão de confiança e ternura. Sensibilizados, pusemo-nos em ação. Exímio conhecedor de ondas e fluidos, consertou vísceras, sanou disfunções ali, renovou células mais além e o resultado não se fez esperar. Recuperação quase integral para todos. Entramos em prece, agradecendo ao Senhor a possibilidade de veicular-lhes as bênçãos. No dia imediato, quando voltamos ao hospital pela manhã, o quadro era diverso. Melhorados, com segurança, os doentes pela manhã já nem se lembravam do nome de Jesus. O enfermo de número 1 se reportava exasperado, que é exaltado e irritado, ao irmão que se faltara ao compromisso de visitá-lo na véspera. Aquele malandro pagará. Já estou suficientemente forte para desancá-lo. Não veio como prometeu, porque me deve dinheiro e naturalmente ficará satisfeito em saber me esquecido e morto. O segundo esbravejava. Ora essa, por que me vieram perguntar se eu queria orações? Já estou farto de rezar, quero alta hoje mesmo. E se a situação em casa não estiver segundo penso, vai haver barulho grosso. O terceiro reclamava. Quem falou aqui em religião? Não quero saber disso. Chame o médico. E gritando para a enfermeira que assomara à porta, moça, se minha mulher telefonar, diga que sarei e que não estou. O doente de número 4 vociferava para a jovem que trouxera o lanche matinal. Saia da minha frente com seu café requentado antes que eu lhe dê com este bule na cara. Atônitos, diante da mudança à vida, recorremos à prece e o superior espiritual da instituição veio até nós, diligenciando consolar-nos e socorrer-nos. Após ouvir a exposição do mentor que se responsabilizara pelas bênçãos recebidas, esclareceu bem-humorado. Sim, vocês cometeram pequeno engano. Nossos irmãos ainda não se acham habilitados para o retorno à saúde. Com o êxito desejável, imprescindível baixar a taxa das melhoras efetuadas. E sem qualquer delonga, o superior podou energias aqui, diminuiu recursos ali, interferiu em determinados centros orgânicos mais além, e com grande surpresa para o nosso grupo socorrista, os irmãos enfermos com ligeiras alterações para a melhoria foram restituídos ao estado anterior, para que não lhe viesse a ocorrer coisas piores. Legal essa historinha, né? O que quer dizer tudo isso? Muitas vezes nós somos socorridos e não percebemos, até pelas nossas orações, pela fé que a gente tem, pelas coisas que a gente solicita. E logo que a gente melhora, nos esquecemos da ajuda. Isso significa que pode também voltar a piorar. A falta de gratidão, a falta do reconhecimento, a falta das coisas boas tão pequenininhas que acontecem no dia a dia, e quando você melhora, você já passa a fazer aquilo que realmente te deixou doente. E o que deixava eles doentes? Exatamente a postura, a conduta, a atitude, o comportamento. E logo que passou as dores, voltou. Interessante, né? Esse livrinho é bacana, tem bastante historinha lá, recomendo a leitura. Vamos lá. Psicologia da Gratidão, é um livrinho todinho sobre o assunto.
psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Eu encontrei na internet 2 capas, porque o livro que eu tenho é da coleção completa de psicologia da Joana, que é de capa dura, então não tem essas, né? Mas eu trouxe os 2 aí, talvez vocês achem os 2 se estiverem interessados no assunto. Vamos lá. A psicologia da gratidão deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. Filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. Todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo, é jubiloso. Então aqui ela já dá a primeira dica. Se nós temos esse comportamento, essa atitude de sermos gratos, não importa se só na parte boa e ser grato também na parte ruim que está nos ensinando alguma coisa, nós podemos gozar de saúde física, emocional e psíquica, porque a energia dos nossos pensamentos vai ser benfazeja às nossas células e assim por diante, tá? Eu já dou a primeira dica aqui. À medida que se recebe, doa-se, e na razão direta em que se é aceito e querido, mais ama e melhor agradece. Vocês concordam com isso? Eu concordo. Eu acho que é assim mesmo. Quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada espera em resposta ao que realiza. Simplesmente você faz, né? E a coisa acontece. Vamos lá. O verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. O ingrato, diante do seu atraso emocional, reclama de tudo. Desde os fatores climatéricos aos humanos de relacionamentos, desde os orgânicos aos emocionais, sempre com a verruma. O que é verruma? É um pequeno instrumento, geralmente de ferro, que serve para abrir furos na madeira. Então, sempre com a verruma da acusação ou da autojustificação, assim como o mal-estar a que se agarra em seguro mecanismo de fuga da realidade. Então aqui ela já começou a falar da ingratidão, ou seja, da falta da gratidão, certo? Vitor Hugo também deixou um pedacinho aqui, né? Os infelizes são ingratos, isso faz parte da infelicidade deles. Também concordo. Agora, a gratidão é a assinatura de Deus, colocada na sua obra. Por extensão, aquele que se faz agradecido torna-se veículo do sublime autógrafo, assinalando a vida e a natureza com a presença dele. Não é verdade? Basta a gente apertar o botãozinho e começar, né? Pôr em prática. Vamos lá. Quando se ama, se respeita e se atende aos compromissos, a sombra perde, mas quando se reage, mantendo-se ressentimento, ódio, ciúme, sentimentos de amargura e de cólera, assim como outros do mesmo gênero, a sombra triunfa. O amor que edifica é vitória sobre a sombra, enquanto o tormento afetivo que trai é glória da sombra. Quando se é reconhecido a vida, se agradece e se trabalha pelo progresso. A sombra é vencida. No entanto, quando se é desagradecido e soberbo, triunfa a sombra. Na verdade, onde há luz não tem sombra, né? Reconhecer, portanto, a negatividade existente em si é um dos primeiros passos para desmascarar a sombra, aceitando-lhe a presença, mas não conivindo com a sua existência. Eu sei que eu tenho, essa conduta, esse comportamento, essa atitude que realmente é um problema e que me leva para baixo. A partir do momento que eu começo a ser grato, paciente,
ajudar, fazer as coisas com carinho, com amor, eu começo a modificar tudo isso naturalmente. Eu deixo de automatizar as coisas ruins e passo a automatizar as coisas boas. Isso é prática também, né? Na construção ou na reconstrução dos seus equipamentos emocionais, deve-se abrir canais para a presença da gratidão, exercitando-a sem cessar. Tudo é prática, exercício. Buda também deixou, né, um pouquinho, algumas coisas aqui para nós. Deixar de fazer o mal, fazer o bem e purificar a mente. Essa é a lição de todos aqueles que despertaram. Eu também concordo. Eu falo por mim. Passado me condena. Vamos lá. Um grande obstáculo à gratidão madura é o hábito de esperar-se resposta ao ato gentil, de aguardar que o outro, o beneficiário, reconheça o que recebeu e retribua. Isso aqui é um perigo, porque se a gente faz alguma coisa sempre esperando o retorno, não funciona. Só funciona mesmo quando simplesmente você faz. Por isso que dizem que o amor é uma via só de ida, né? Porque você não espera o retorno, você simplesmente faz com amor, com carinho, a coisa simplesmente vai. Você não fica esperando retorno, né? Eis aí uma forma subrepetícia de narcisismo. Quando se faz algo e se exige gratidão, ficando-se decepcionado pela ausência dessa resposta, o que induz muitos ansiosos a atitudes infantis de que nunca mais farão nada por ninguém, pois que não o merecem. Acho que muitos de nós aqui já passamos por essa, né? Vou parar de fazer, vou parar de ajudar, a pessoa é ingrata, não é certo, não quer saber. Não, continua, cada um, né? A conta é lá na frente, né? Não é agora. O sentimento de gratidão sempre deve estar desacompanhado da expectativa de qualquer forma de retribuição, nem mesmo sequer de um olhar ou de um sorriso que expressariam reciprocidade. Faz sentido isso para vocês? Faz, né? Faz, amigo. Faz, eu também acho que faz. A gratidão é a mais sutil psicoterapia para os males que se instalam na sociedade, constituída esta de grande parte por espíritos enfermos. É por isso que nós estamos tentando melhorar, né? Porque nós estamos nesse pacote aqui dos espíritos enfermos, por isso que nós estamos encarnados, precisamos melhorar alguma coisa. Ninguém nasce grato, nem consegue a gratidão de um salto. Aprende-se gratidão mediante a sua prática, que deve ser iniciada na família. Essa sociedade miniatura, na qual a afetividade manifesta-se com naturalidade. Não só a efetividade, né? Porque a gente tem aquele, né? A gente já conversou da outra vez, o parente problema, né? O parente difícil. E a gente acha que o problema é o outro e o problema somos nós, né? Que estamos emitindo energia ruim e o outro lá só está reagindo, certo? Mas se a gente começa a trabalhar, aprende gratidão mediante sua prática, né? E isso não é só na rua, a gente tem que começar dentro de casa, né? Eu não lembro quem foi que disse, acho que foi o Emmanuel, que a gente deveria tratar os familiares como trata os visitantes, né? A gente não trata bem uma pessoa que vai visitar a gente em casa, então a gente deveria tratar os nossos familiares que já estão dentro de casa como se fosse visita. Eu acho isso fantástico. Não existe ninguém que seja impermeável ao amor, a um gesto de bondade, a gratidão sincera. Existe mesmo. Há necessidade imediata e inadiável de reservar-se espaço e tempo para o treinamento do perdão, tanto quanto das outras expressões do amor. Tentando-se embora com erros e acertos, o exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece de júbilo, de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, tornando a existência agradável. E dessa maneira,
ampliando o círculo de bem-estar em sua volta, mudando as paisagens emocionais desorganizadas. Eu também concordo, né? Eu aprendi já aqui na Litáurica a fazer algumas orações que eu costumo fazer, principalmente na gratidão. Eu agradeço quando eu levanto, eu agradeço quando eu vou deitar, eu agradeço porque a coisa está dando certo, eu agradeço quando a coisa está dando errado e assim por diante, né? Vamos continuar. Aqui ela vai dar uns toques dentro da família. A família não é apenas o grupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados com o programa de evolução espiritual previamente estabelecido. Perante a condição imposta pelas leis da vida, quase sempre não se possui a família na qual muito se gostaria de estar incluso, aquela constituída por pessoas afáveis e generosas. Mas o renascimento dá-se ao lado dos espíritos que se necessitam uns aos outros para o mister da evolução. Muitas vezes, alguns núcleos familiares transformam-se em praças de guerra, em contínuos combates, nos quais cada um reage contra o outro ou detestam, longe do compromisso de reabilitação e de identificação pessoal. Certamente, é nesse difícil reduto que o espírito deverá desenvolver-se, transformar os maus em bons sentimentos, exercitando a fraternidade e a gratidão. Por que ela cutuca a família? O que vocês acham? Porque a família é a nossa sociedade miniatura, como ela mesma diz, né? É onde o bicho pega. Todo mundo tem uma encrenca dentro da família, todo mundo tem uma, né? Se não tem, vai aparecer, ou como cunhado, ou como sogra, ou sogro, né? E assim vai. Sempre, às vezes, tem um agregado que entra, entorta toda a família e assim vai. Por isso que nós temos que sempre trabalhar isso, sempre melhorar, né? Essa é a dica que ela vai dando no livrinho. Ela fala mais um monte de outras coisas, né? Eu fiz lá uma peneira aí para trazer o que eu achei que era mais importante para vocês. Conseguir a prática da gratidão em relação aos familiares hostis constitui um desafio, a sombra pessoal dominante no clã. Realmente não é fácil. Às vezes o bicho pega. O hábito de ser grato, pela sua repetição, equilibra as descargas de adrenalina e de noradrenalina, ao tempo em que o cortisol mantém o controle dessas substâncias químicas, neutralizando os excessos que poderiam ocorrer, produzindo em consequência alterações glicêmicas do ritmo cardíaco, como sucede com as emoções inferiores, como a ira, o medo, a ansiedade e a mágoa. Aqui ela deixou uma dica bacana. Se a gente tem emoções, sentimentos, pensamentos que são, na maioria, salutares, como a gratidão, né, e criar o hábito de ser grato, como ela diz aqui, nós vamos produzir enzimas e alterações glicêmicas e vai melhorar o ritmo cardíaco, circulação e assim por diante. Agora, se nós tivermos emoções inferiores, vamos ter problemas, né? É muito fácil perceber, se você ficar chateado e magoado, você já vai sentir já de cara no chakra cardíaco, que já pegou. E daí para frente, né? Você vai ter, sei lá, piriri, vai ter dor de cabeça, vai começar a ter as consequências desse tipo de sentimento, é normal. Mediante reflexões sinceras, pode o indivíduo render-se completamente à gratidão, evitando condutas agressivas e atitudes mentais pessimistas. Simples assim. Tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconcertantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Se você entende o processo, não é verdade? A coisa flui muito melhor.
Ó, esse aqui é a outra capinha que eu falei, que eu achei na internet. Então eu não sei qual que está vinculando lá na hora se for comprar, tá? Mas pode ser aquela primeira, que é essa amarelinha, ou pode ser a outra. Vamos lá, ela continua aqui. Nem sempre o indivíduo sente a gratidão. Isso é verdade. Por motivos variados. Infância infeliz, família turbulenta e difícil, relacionamentos mal sucedidos, solidão, complexo de inferioridade ou de superioridade que embrutecem os sentimentos, desenvolvendo as ferramentas de autodefesa. O sentimento de gratidão, portanto, não se deve apresentar exclusivamente quando tudo transcorre bem. Quando os fenômenos psicossociais, emocionais e orgânicos encontram-se em clima de júbilo, mas também por ocasião das ocorrências denominadas como adversidades. Aí é o mais difícil, né? Agradecer quando o bicho está pegando, né? Então vamos lá. Tudo é prática, tá? A consciência grata é risonha e saudável, predominando em qualquer idade somática do ser humano. Pessoas existem que nem sequer agradecem as dádivas que lhes são oferecidas, permanecendo sempre queixosas, insatisfeitas, insaciáveis. Não é o exemplo da historinha que eu contei logo no começo? Não é? Então, agora eu achei essa foto desse casalzinho uma coisa linda. Hein, Inês, nós vamos chegar a ficar assim, nós dois, eu e você? Cabelinho branco. Eu já estou com meus cabelinhos brancos. Nós vamos chegar assim, né? Nessa felicidade toda? Vamos? De biquinho assim, igual, né? Dois periquitos de biquinho. Legal, caramba, eu gostei dela. Então, vamos lá. Responsável pelo corpo em que se transita, o espírito modela-o através do seu perispírito, encarregado das experiências anteriores de outras existências, trabalhando-lhe as necessidades de acordo com a conduta e as ações, felizes ou desditosas, que naquela ocasião foram praticadas. Aqui também, o que ela está falando aqui? Que existe realmente a reencarnação, concorda? Porque a gente vem carregando as experiências anteriores de outras existências, que está no nosso psiquismo, está lá guardadinho na caixinha lá, né? Inconsciente. De vez em quando ele vem à tona, dependendo do que acontece, e aí a gente começa a ter os problemas. Mas, como eu sempre digo que a família é um grupo de espírito encrenqueiro do passado, que agora está junto para resolver os perrengues, então é melhor a gente resolver os perrengues. Porque senão a gente vai ficar nessa batalha aqui igual antigamente, né? Vamos lá. O sentimento de gratidão, em consequência, desaparece para dar lugar ao desconforto pela vida física e de ressentimento pelos próprios fracassos, quando, em vez desse comportamento, a Terra é uma formidável escola de bênçãos, onde se vivenciam experiências em refazimento e outras em construção, avançando-se sempre no rumo da plenitude. Toda pessoa normal sente desejo de amar e de ser amada, de ambicionar e de conquistar valores que lhe traduzam o estágio de evolução intelecto-moral, de sorrir e de chorar como fenômenos comuns do dia a dia. Não é verdade? Não existe pessoas privilegiadas, nem mesmo aquelas que parecem totalmente felizes. Somente aquele que luta e se aprimora consegue a superação dos vícios, dos arquétipos inquietadores que procedem do passado, porque vem. E por isso que eu gosto de estudar. Eu sempre falo aqui que nós somos estudantes de física e metafísica. Metafísica além do físico, certo? Porque a gente começa a entender o que acontece dentro de casa, os relacionamentos, por que está acontecendo essas coisas. E aí você deixa de bater de frente e passa a ter mais compreensão e ir trabalhando as energias que estão sendo, né? Que está criando atrito, está criando dificuldade e assim por diante, né? Imagina uma situação dessa aqui, você com arco, né, cheio de fogo lá para acertar o outro fugindo de você. E hoje você é o marido e mulher, como é que fica? Como é que fica?
Hein, Tiago, como é que fica? Complicado, hein? Não? Você vai arrancar um pouco dentro de casa, né? Não tem jeito, mas tem que compreender isso. As batalhas mais difíceis de ser vitoriosas são aquelas que se travam nos refolhos da psique. O que é refolho? Parte mais íntima, mais secreta da alma. Ela usa bastante essa palavra aqui, refolhos. É a parte mais íntima, mais secreta, né? Então, as batalhas mais difíceis de ser vitoriosas são aquelas que se travam nos refolhos da psique. Quem é a psique? Sentimentos, pensamentos e emoções constituem a psique do ser. A filosofia das vidas sucessivas leciona que tudo quanto acontece ao ser humano, especialmente no que diz respeito ao sofrimento, e não foi ele quem o provocou, procede-lhe do passado espiritual, sendo, portanto, para o seu próprio bem. Óbvio, né? O pessoal fala assim, não sei porque Deus me castiga, nunca fiz nada. Tá bom. Não sei porque Deus cismou comigo. Ó vida, ó céus, né? Ó azar, lembra disso? Porque tá lá atrás, vem lá de trás, né? Não tem como. Nenhuma conquista ocorre sem o contributo do esforço, da temperança, da constância, do sacrifício. O que é sacrifício? Nós já conversamos aqui. Sacro ofício. É aquilo que você precisa, né? Que é dever seu. É o seu sacro ofício. Então é o seu sacrifício, tem que ser feito. Pessoas que tiveram morte clínica, isso aqui é legal, hein? E retornaram, que estiveram a um passo da desencarnação por acidentes, que foram vítimas de ocorrências danosas, de perdas significativas, logo superado o período de aflição, mudam de conceituação a respeito da vida e dos seus valores. Tornam-se agradecidas ao que lhes aconteceu. Quem já passou por uma dessas? Já viu a coisa chegando, já viu o portal aberto, já viu a luz, foi para o outro lado e voltou. Muita gente, a gente conhece histórias, não é, Dona Inês? Que vai e vê o corpo lá para trás, e vê a coisa acontecendo e fala, agora eu vou e não volto mais. Não era hora. Não era hora. Aí ninguém olha para você e fala assim, ainda não, você vai ter que voltar, ainda tem coisa para resolver, né? E eu sempre reforço aqui, né? Então nossa tarefa deve começar na sublimação dos sentimentos, na qualificação superior das emoções e na elevação moral dos pensamentos. Só assim a gente consegue trabalhar a gratidão e a paciência também. Vou incluir a paciência, que eu acho importante. Existe na criatura humana um sentimento perverso e de autodestruição que a leva a guardar mágoas e desencantos como se fossem importantes para o seu desenvolvimento existencial. Isso é importante a gente frisar e bater um pouco nessa tecla aí. Acontece tantas coisas boas na vida da gente, tanta coisa bacana, e acontece algumas coisas também que experiência, a gente passa apertado e tal, e temos histórias para contar, mas normalmente nós ficamos presos nas histórias ruins, nas histórias desagradáveis, remoendo, revivendo. Isso faz um mal que vocês nem imaginam, porque a energia gerada na época pela situação, ela volta até com intensidade. Por isso que não é interessante. Ela vai falar sobre isso aqui. Tá? Certamente se trata de uma conduta masoquista, mediante a qual o indivíduo se transfere psicologicamente da alegria de ser para a satisfação de sofrer, assumindo uma atitude de vítima. Concordo com ela em número, gênero e grau. Numa longa existência é fácil perceber-se que as mágoas e os desencantos, porque muito comentados, tornam-se aparentemente mais numerosos do que os momentos de risos, de felicidade, de harmonia, de aspirações belas e generosas. Porque se comenta muito, né?
Não raro se observa que as pessoas preferem a chancela de não amadas à condição de pessoas amorosas. A gratidão deve ser treinada a fim de poder ser vivenciada. O respeito é uma conquista que cada um consegue pela maneira de como se comporta, pelos atos e palavras, pela convivência e forma de conquistar os demais. Alguém discorda disso? Não, né? Inês concorda plenamente? A Inês concorda plenamente, que eu conheço a dona Inês. Ela é desse estilo aqui, ó. A vida vale pelo que se lhe pode acrescentar de bom, de belo, de útil, sem a valorização demasiada do empenho para consegui-lo. O ser humano é um conjunto eletrônico maleável que a consciência administra. A sua harmonia ou desconcerto resultam do agente acionador dos seus equipamentos, que é a psique. Não é? Lembra desse? Alguém assistiu esse desenho aqui, ó, Divertidamente? Legal pra caramba. Acho que é mais para adulto do que para criança esse desenho aqui. Porque o medroso, o que tem raiva, o que tem alegria, que é nojinho, nojentinha, e a tristeza são sentimentos que a menina tem, que funciona dentro da cabeça dela, entendeu? Aí começam os conflitos e a coisa vai rolando, é muito bacana isso aí. Ô Celso, Oi. vai lançar o Divertidamente 2, você não sabe qual emocional que eles vão colocar. Eles não falaram ainda? Ansiedade. Ansiedade? Eles vão trabalhar isso. Talvez vão trabalhar algumas outras coisas. Mas é legal, eu gostei pra caramba. Recomendo. Assiste, o desenho é bacana. Todos são livres para as condutas mentais, emocionais e morais que lhe aprouver, assim como das suas consequências. Nós já estamos calejados de falar isso, né? Semente plantada, fruto colhido. Não tem como ser diferente, né? Assevera Epicuro, um grego, que as pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo, porque são gratas. Pascal afirmava com sabedoria que a nossa dignidade consiste no pensamento. Procuremos, pois, pensar bem. Nisto reside o princípio da moral. Também concordo com ele. Torna-se compreensível a necessidade do comportamento digno, elaborado mediante os pensamentos e as ações saudáveis, incluindo o sentimento de gratidão, que se encarrega de envolver tudo nas vibrações da afetividade. Não é, Gilson? Você concorda? Está vendo você balançando a cabeça? É isso aí, né? É. Perseverar na conduta correta, mesmo quando ultrajado ou desconsiderado, transforma-se no desafio da saúde moral no comportamento social, a fim de o modificar, trabalhando em favor de uma nova mentalidade que se há de estabelecer entre todos no futuro. Quando a gente vê as notícias, vê as coisas acontecendo na rua, a gente acha que isso aqui vai ser impossível, né? Mas eu já acho que a gente já melhorou bastante. Se compararmos a nossa vida hoje com as que acontecia há 1000, 2000 anos atrás, a gente está muito melhor, né? Vamos lá, nossa amiga Joana. Quem é grato, naturalmente é abençoado pela felicidade, pela saúde, esparzindo as ondas de júbilo que o envolve, contaminando todos aqueles que se lhe acercam. É verdade? É legal estar do lado de uma pessoa, né? Agradecida, feliz, sorridente, né? Contamina a gente, né? Bem legal. Isso porque a gratidão é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano e está íncita na individuação, quando tudo adquire beleza e significado. Quando o ser humano se der conta de que necessita abandonar as faixas menos harmônicas por onde transita, aspirará pela conquista da individuação
exercitando-se na sublime arte do amor a Deus, ao próximo e certamente a si mesmo, abandonando o egotismo e vivenciando o altruísmo como forma segura de realização plena no rumo da gratidão. Pois bem, esse foi um resumo do livro, né? Eu peguei só alguns pedaços para vocês, porque o livro é bacana, inteirinho ele vai comentar todos esses assuntos. Para quem tiver interesse, segue lá. Mas aqui também tem um resuminho da nossa grande amiga Joana, né? Joana de Ângeles. História dela, bem resumida, né? Mas é dela. Joana de Ângeles, que realiza uma experiência educativa e evangélica de altíssimo valor, tem sido nas suas diversas encarnações colaboradora de Jesus. A última, ocorrida em Salvador, de 1761 a 1822, como Soror Joana Angélica de Jesus, tornando-se Marte da independência do Brasil. Sabiam disso? Lá no convento, lá onde ela estava em Salvador, ela ficou na frente dos soldados para as outras irmãs poderem fugir. E aí ela foi assassinada. Na penúltima vivida no México, 1651-1695, como Sor Juana Inés de la Cruz, foi a maior poetisa da língua hispânica. Sabiam disso? Não, né? Vivera também na época de São Francisco, século XIII, conforme se apresentou a Divaldo Franco, em Assis. Divaldo Franco. Também vivera no século I, como Joana de Cusa, piedosa mulher citada no Evangelho, que foi queimada viva ao lado do filho e de cristãos outros no Coliseu de Roma. Então essa é basicamente uma sequência de encarnações da Joana. Até o momento, por intermédio da psicografia de Divaldo Franco, é autora de mais de 60 obras, 31 das quais traduzidas para 8 idiomas e 5 transcritas em braille. Além dessas obras, já escreveu milhares de belíssimas mensagens. E nós tivemos a grande oportunidade, num grupo de trabalho aqui, de ela, da O Ar da Graça aqui, nos visitar. Bacana? É legal? Eu acho que vale a pena a gente estudar. Ser grato, Sérgio, por tudo. Concorda? Número, gênero e grau? Eu também. Tudo bem? Tranquilos? Podemos descansar? Então vamos agradecer a oportunidade concedida, pedindo que outras novas oportunidades nos sejam dadas. Agradecemos ao Mestre Jesus, ao amparo que nos deu, em nome dele a cobertura das instituições do mundo maior, que ampararam os nossos estudos. Agradecemos as vibrações amorosas de Maria de Nazaré, a orientação dos nossos mentores e a colaboração dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. E juntos, no mesmo desejo, que é o de aprender e servir, vamos vibrar em nossos corações sentimento do amor, da paz, da fraternidade, procurando envolver a todos aqueles que ainda estejam ligados a nós por qualquer motivo, seja pelos laços do afeto ou pelas algemas do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, e que assim seja. Gratidão pela paciência de Deus. Um abraço.